A paz de Deus, amados e queridos irmãos, hoje à noite, mais um programa Despertando pela Luz da Palavra. Nós vamos ler hoje Jeremias, no Velho Testamento, no capítulo 10. Eu, particularmente, nunca vi nenhuma igreja, denominação, pregar esta palavra. Principalmente nas missas, nem nas igrejas evangélicas, em cultos. Vamos então à leitura do capítulo 10, do versículo 1 em diante. Diz assim: Não imiteis o procedimento dos pagãos, nem temais os sinais celestes, como os temem os pagãos. Porquanto os deuses desses povos são apenas vaidade, porquanto os deuses desse povos são cepos abatidos na floresta, obra trabalhada pelo cinzel do artesão, decorada com prata e ouro. A golpes de martelo são fixados os pregos e postos em seus lugares, para que não se movam. Assemelham-se a esses deuses a uma estaca em campo de pepinos, que devem ser levados, pois não caminham. Não o temais, pois que vos não podem fazer mal, nem têm poder de fazer o bem. Nenhum se assemelha a vós, Senhor, que sois grande. E por causa de vosso poder, grande é também vosso nome. Quem não vos há de temer, Rei dos povos? A vós é devido todo respeito, porquanto entre os sábios dos povos pagãos e nos seus reinos nenhum se assemelha a vós. São todos eles nécios e insensatos, e seus ensinamentos são vaidades pura lenha. É prata batida, importada de Tarsis, ouro de Ofir, trabalho de escultor, de ourives, revestida de púrpura, arroxeada e vermelha, não passam de obra de artista. O Senhor, ao contrário, é verdadeiramente Deus. Deus vivo, eterno Rei, treme a terra ante a sua cólera, e os povos pagãos não podem suportar sua ira. E eis, portanto, os deuses que não fizeram o céu e a terra. Desaparecerão da terra e de sob os céus. Só ele criou a terra pelo seu poder, e o consolidou o mundo pela sua sabedoria, desdobrando os céus pela sua inteligência. Até aqui. Amados e queridos irmãos, aqui fala para nós não imitarmos os procedimentos dos pagãos. O que é ser um pagão? A Igreja Católica que ensina que pagão é aquele que não é batizado quando criança. Então ele cresce e se torna pagão. Os evangélicos dizem que pagão é aquele que é um ateu, ou é aquele que fala que não crê em Deus, ou que serve a outros deuses. Mas aqui fala para nós não imitar o procedimento deles, dos pagãos. Porquanto os seus deuses destes povos são apenas vaidade, são cepos abatidos na floresta, feitos de madeira, e são decoradas com prata e ouro. A gente entra em templos, budista, um exemplo, e tem lá uma figura de homem, que cada um crê naquilo que quer, e o mais bonito é a gente respeitar a crença de cada um. Então a fé é algo particular. Mas este livro que nós lemos diz que o Deus de Israel que criou o céu e a terra, escrito em Gênesis. É esse Deus que nós estamos servindo. É esse Deus que nós devemos a reverência e adoração. É esse Deus que mandou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E ele nos ensinou que somente a Deus devemos adorar e que só há um intercessor entre Deus e homens, Jesus Cristo. Mas para os budistas, Buda é para eles um homem muito sábio. E eles seguem todos os seus ensinamentos e basta somente ele, não precisa de mais ninguém. Aí você vai
para outras religiões, cada um tem o seu Deus. Feito de gesso, feito de madeira, feito de bronze, decorada com ouro e prata, com púrpura. Mas esses deuses, eles nunca falaram que foi ele que construiu o céu e a terra. Eles sabem que o Deus deles não construiu nada. Mas existem lá os seus adoradores, os seus seguidores, os seus cultos, né? E cada um seguindo mediante a sua fé. E a Bíblia diz que toda essa gente que segue deuses feitos por mão de homens não passa de vaidade. E que nós não devemos temer esses deuses, porque não podem fazer o bem nem o mal. Mas se eles não podem fazer o mal, não devemos temer. Mas se não pode fazer o bem, mas então por quê? Respeitá-los e adorá-los como um Deus. É a mesma coisa que uma caneca, mesma coisa que um prato, a mesma coisa que qualquer objeto qualquer. A palavra em Jeremias diz, não podem fazer o mal. Não passam de vaidade feita por mão de homens. Eles, aqui diz assim que a golpes de martelo lhes são fixados os pregos e postos em seus lugares para que não se movam. Você já entrou em algum templo em que você viu na parede imagens fixadas com martelo? Ou, aqui diz também, o Senhor, ao contrário, é verdadeiramente Deus, Deus vivo e eterno. Eterno Rei. Treme a terra ante a sua cólera, e os povos pagãos não podem suportar sua ira. Deus, você sabia que Deus que criou o céu e a terra, ele abomina a idolatria? É a coisa que ele não suporta, que ele mais se ira, que ele mais fica triste, é com o homem adorando imagens, esculturas, deuses feitos por mão de homens. Se eu faço uma imagem, por mais que eu capricho, foi eu que fiz. Então não tem poder nenhum. E o Deus que nós servimos é diferente. Eu vou dar um exemplo. Essa semana a escola mandou para minha sobrinha para a gente fazer umas obras de arte em casa, com reciclável, com pasta de dente, com uns tubinhos, aliás, de pasta de dente. E eu fiz um para ela agora, inclusive está aqui, ó, da Cleozap, não fazendo propaganda. Eu fiz aqui, ó, com os bracinhos, né? Aqui, ó. Isso aqui é uma imagem de um homem. Está escrito man ali, né? Mas isso aqui não muda nada de a sua divindade que você adora. Se eu tivesse se pegado ele e condecorado, digamos, feito ele igual uma imagem da sua fé, você ia já direcionar a tua fé para isso aqui. Né? Então, isso aqui e a imagem que você tem dentro da sua casa, a imagem que está lá no seu templo, na sua igreja, a Bíblia diz que é a mesma coisa. E se eu pegar isso aqui e torcer ele é um tubo, mas é uma imagem. Mas eu não vou pegar o Deus que você serve, que são deuses pagãos, e vou quebrar, que nem aquele homem sem noção, uma vez, da Igreja Universal, que chutou lá a imagem. Isso é uma falta de respeito. Mas isso aqui não. Isso aqui é uma imagem, né, que eu fiz para a escola. Então eu posso torcer. Porque não tem poder de fazer o bem ou o mal. A Bíblia fala que nós não devemos temer, mas temer, sim, o Deus que criou o céu e a terra. E a Bíblia diz que essas pessoas, eles temem os sinais celestes, né? Está escrito aqui. Glória ao nome santo do Senhor. Que fala, são cepos abatidos da floresta, a obra trabalhada pelo cinzel do artesão, decorada com prata e ouro.
A golpes de martelo, como foi falado, são fixados os pregos. E que devem ser levados, pois não os caminham. Não os temais, porque vós não podem fazer mal, nem tem poder de fazer o bem. E aqui diz também que o Senhor é o contrário, é verdadeiramente Deus, Deus vive e eterno Rei. E a Bíblia fala assim que são todos eles necios e insensatos, e seus ensinamentos são vaidade e pura lenha. Por que a Bíblia está falando isso? Por causa que nenhum se assemelha a vós, Senhor, que sois grande, e por causa do vosso poder, grande é também vosso nome. Quem não há de temer rei dos povos? Uma pergunta. Porquanto entre os sábios dos povos pagãos, são todos eles necios e insensatos, os seus ensinamentos são pura lenha. É prata batida importada de Tarsus. Amados e queridos, aqui diz, não passa de obra de artista. Então, quando ali fala também que não é para nós temer os sinais celestes, eu me lembro que a minha mãe, os mais antigos, quando ia chover, que dava tormenta, eles pegavam aqueles galhos que eram levados à igreja e queimavam, assim, e rezavam, para que passasse aquela tormenta. Eles queimavam aquilo no fogão a lenha ou lá fora, enfim. Era a crença deles, a fé. Porque eles temiam as trovoadas, o vento. São sinais celestes. E a Bíblia, ela fala que Deus criou todas as coisas, que Deus é o próprio sol, que é a luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Deus é o próprio vento, porque o homem foi feito e soprado em suas narinas, e de dentro de Deus saiu o fôlego de vida, que é o ar, o vento. Então nós não devemos confiar em queimar ramos ou se prostrar perante obra de artista. Por mais linda que seja a obra, Deus não se agrada disso aí. Então, amados e queridos, quando está chovendo, deixa que chova. Quando está dando uma tormenta, deixa que dê a tormenta. Porque a Bíblia diz que o trovão é a voz de Deus. Então é Deus falando, deixa que... Vou temer a voz de Deus? Não. O que nós devemos é orar para que o Senhor guarde a nossa casa da destruição, da sua ira, do seu poder. Porque tudo é poder de Deus na terra. Porque Deus, quando está irado com o povo, ele pega e acaba com tudo aquilo ali. Então, amados e queridos, Deus pode destruir essa terra em um piscar de olhos. Um terremoto, um maremoto, um vento com granizo, porque está tudo na mão de Deus. Mas para aquele que confia no Senhor, ele sabe que é Deus se vingando da maldade do povo. Ele sabe que é Deus mandando a chuva como forma de benção. E nós estamos ligados na videira que é Cristo. E nós não temos necessidade nenhuma de nada. De ter ídolos, de ser pagão. Porque pagão é aquele que não crê em Deus. Então as pessoas que falam em Jesus, falam em Deus, e tem vários deuses em casa, ele é pagão. A Bíblia diz, não é para nós imitar os pagãos, porque diz que eles têm que ser carregados, que eles não andam. Então esse povo, aqui lá do Velho Testamento, eles faziam procissões. Aqui falar do Velho Testamento, o povo antigo, pagão, né? Eles pegavam faziam aquelas procissões carregando o seu Deus, que não tem poder nenhum, e iam cantando e glorificando o Deus deles. Faziam um altarzinho e levavam. Então, amados, isso aí desagrada a Deus. Aí alguém diz, mas tinha a arca que também carregava. Mas ali era uma simbologia de Cristo, né? Que Cristo é a arca, né? Amados e queridos, então nada tem a ver aquilo ali com os ídolos de agora. Porque aquele ali foi Deus que mandou fazer. Quando Deus manda fazer, não tem problema.
Mas esses ídolos todos Deus não mandou fazer, por causa que nada tem a ver com Deus. Porque ali são mensagens totalmente contrárias de Deus. A arca, aonde passava, fazia grandes prodígios e era sempre apregoado a palavra de Deus. A arca era um sinal para que o povo temesse a Deus. E as pessoas falam, não, mas o santo que eu sirvo, ele me leva a Deus. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia não autoriza. Se você ler o Salmo 113, da editora Ave Maria, você vai ver. Se você ler o Salmo 115, da João Ferreira, você vai ver que não fecha, né? Então, amados e queridos, esta é uma palavra que nós vamos estar deixando para você nessa noite, sobre a idolatria. Eu vou ler aqui rapidinho o Salmo, para completar o que Davi escreveu, né? O Salmo 113. No versículo 9 em diante diz assim, ó, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória. Então nós não devemos roubar a glória de Deus nesse primeiro, já diz no primeiro versículo. Por amor da vossa misericórdia e fidelidade, por que diriam as nações pagãs? Viu como considera o povo pagão que adora imagem? Onde está o Deus deles? É uma pergunta. Daí eles falam assim, povo de Israel, povo judeu, né? Nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Quanto os seus ídolos de ouro e prata, são eles simples obras de mão de homens. Continuando no versículo 5. Tem boca, mas não fala. Olhos e não podem ver. Tem ouvidos, mas não ouvem. Por que as pessoas ficam adorando, orando e glorificando e cantando e louvando e rezando, se eles não podem ouvir? Nariz e não podem cheirar. Tem mãos, mas não apalpam. Pés e não podem andar. Semelhantes a eles sejam os que os fabricam. E quanto neles põe sua confiança. Aqui pegou pesado, ó. Semelhante a eles sejam os que fabricam e que põem nele sua confiança. Quando você fabrica uma imagem, ou quando você adora uma imagem, você se torna igual, mudo, surdo, paralítico, cego. A Bíblia que está falando, no Salmo de Davi. Aqui diz assim, ó, mas Israel, ao contrário, confia no Senhor. Ó, que maravilha, né? Ele é o seu amparo, o seu escudo. Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor os que temem ao Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor se lembra de nós e de nós dará sua bênção. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor. O Senhor há de vos multiplicar, vós e vossos filhos. Sede os benditos do Senhor, que fez o céu e a terra, o céu e o céu do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos de Adão. Não são os mortos que louvam ao Senhor, nenhum daqueles que descem aos lugares infernais, mas somos nós que bendizemos ao Senhor agora e para sempre. Palavra poderosa, quase que nem precisa de exortação. Aqui fala de novo dos pagãos. Então, se você tem referência à imagem, se você tem imagem em casa, se você adora, você é pagão. O Salmo falando. Então, faz um teste com a escultura que tem na sua casa. Nem vamos falar de imagens que falaram que é santo. Pega ursos, bonecas e cavalos, porque tem vários tipos de imagem em casa, né? Pássaros, enfim, né? Ursinhos. E coloca ali. E se prostre diante dele e peça as coisas. Você não vai querer. Você vai se ofender. Fala, não, mas isso aí não é santo. Isso aí é só imagem. Agora coloca a imagem que você adora, coloca do lado do ursinho, coloca do lado de outras imagens
e peça para que eles andem, e peça para que eles falem, e peçam para que entregue alguma coisa e fale aqui e pegue na sua mão. Não vão fazer nada. Você vai ficar envergonhado. Você vai ter que pegar eles e colocar aonde você quiser colocar. Vai encher de pó, você vai ter que limpar. O ser humano é tão esquisito, porque uma imagem que tem o seu próprio pó, não tem poder de se limpar, ele vai modificar a sua vida? Ele vai fazer algo por nós? Claro que não. Mas aí você fala, mas eu aprendi assim. O homem que adora a imagem, ele é surdo, ele não ouve a palavra do Senhor. O homem que adora a imagem, ele é cego, porque ele não enxerga nada do que é espiritual. Ele não consegue ver a obra que Deus faz. Ele não consegue enxergar além do seu nariz de algo material. A pessoa que adora a imagem, ela é muda, porque ela não consegue pregar a verdade. Ela não consegue glorificar a Deus. Ela não consegue louvar a Deus, porque ela é muda. Eu digo, pregar a palavra, falar a verdade. Glorificar somente a Deus. Ela glorifica vários deuses e não a Deus. Então ela é muda. Ela não serve para isso. Ela é paralítica porque ela não anda nos caminhos do Senhor. Ela é igual, semelhante aos que fabricam e adoram. Então a pessoa que é paralítica, ela fica ali, naqueles ensinamentos, e não consegue escutar a palavra, ver o que Deus faz. Quem adora a imagem e fabrica e põe nele a sua confiança é semelhante à imagem que não apalpa. Às vezes Deus quer fazer uma obra na nossa vida, na tua vida, e Ele quer colocar algo nas nossas mãos e nós não conseguimos às vezes apalpar. Porque Deus faz obra e coloca na nossa vida, nas nossas mãos, espiritualmente falando, a gente apalpa a obra de Deus que Deus fez. Então nós não devemos imitar o procedimento dos pagãos para que nós possamos ser vivo igual Deus é vivo e Rei eterno. Por isso que Jesus disse, embora vivo, estão mortos. O que Jesus quis dizer para aquele povo? Embora vivo, estão mortos. Porque eles eram surdo, mudo, paralítico. Não andava, não apalpava, não enxergava. E se essa palavra chegou até você, é porque Deus quer que você abra o olho. É porque Ele quer que pela primeira vez, se você ouvir, é porque Deus curou a tua surdez, é porque Deus curou a tua cegueira. Se através dessas duas palavras que foi lido, você começar a entender, é porque você está ouvindo, é porque você está enxergando. Você vai ter uma vida nova em Cristo Jesus. E vai ser servo do Rei da Glória, aquele que criou o céu e a terra. Você vai vai ver algo diferente a partir de hoje na sua vida. Você vai caminhar nesta graça gloriosa. Você vai poder caminhar no caminho que é Cristo Jesus, que Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já não estarás mais mortos, como os deuses que não têm vida. Você vai poder andar no caminho de Cristo. Você vai poder falar. Você vai poder salmodiar, louvar, pregar, orar. Mas dentro de tudo isso, com palavras de verdade. Então você não será mudo. Você não vai precisar mais ser levado. Você não vai ficar estagnado, parado. Porque o próprio Deus
vai te mostrar o caminho. E quando você se curar dessa paralisia, você vai começar a andar nos caminhos do Senhor. E aqueles que estão dentro da sua casa, no meio da sua parentela, eles vão continuar paralíticos. E só você vai seguir. Mas porque eles não foram curados, porque ainda neles não chegou a graça verdadeira, não se apresentou o Rei da Glória, Jesus Cristo. Deus não revelou ainda. Mas hoje, se você ouvir esta palavra e você não rejeitar, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem e a mulher de todo pecado. O paganismo é pecado gravíssimo. É abominável aos olhos do Senhor. Então, para nós não aborrecer mais a Deus, nós devemos ser convencidos pelo Espírito Santo. Se você está sendo convencido agora, não por mim, mas pelo Espírito Santo através dessa palavra, você vai ser curado de todas as enfermidades espirituais. Deus tem poder tanto na carne, mas hoje não é a carne que Deus quer curar. Hoje é a sua alma. Hoje é novidade de vida. Você vai reviver hoje. Tá bom, querido? Tá bom, minha querida? Porque a carne e o sangue não herdam o céu. Então hoje é cura na alma. Hoje é ressurreição de mortos pagãos para uma vida eterna. Se você gostou, compartilhe esta live, compartilhe então este vídeo e vai estar disponível aqui no YouTube, despertando pela luz da palavra. Desperta tu que dorme. Quem tem vida segue o Senhor Jesus. E se você ficou triste com o que foi falado, com o que foi lido, vocês não fiquem bravos comigo. Questione o Deus que criou o céu e a terra, porque eu não escrevi nada. Eu estou lendo a palavra de Deus. Não é culpa minha. Que nem diz a minha tão grande culpa, que nem diz na missa, né? Não, eu não tenho culpa disso aqui. Eu era culpado quando eu fazia isso aí. Eu era enquadrado no meio dos pagãos. Hoje, graças a Deus, não. Nós erramos bastante, mas esse erro aqui é abominável aos olhos do Senhor. E quando a pessoa não obedece a Deus, ela se torna rebelde. E a palavra diz que a desobediência, a rebeldia, ela se torna pecado de feitiçaria. Então, quem é rebelde, ele é feiticeiro. Porque se torna a rebeldia é obra de feitiçaria. E os feiticeiros, está escrito em Apocalipse, que não herdarão o reino do céu. Se você quer morar no céu, se você que não quer ser feiticeiro, você não pode ser rebelde. Se você for obediente, se você tiver temor a Deus, que diz assim, não a nós, Senhor, mas ao vosso nome dai glória. Nós só dá glória a Deus. Se você entrar numa igreja, que lá fica falando glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor Jesus, glória ao Rei da Glória, glória a Deus. Então é bíblico, tá de capa a capa, glória a Deus, aleluia, santo, 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 3 vezes santo. Aquele povo não é mudo, por isso que ele está glorificando ao Senhor, por isso que ele está louvando ao Senhor, por isso que ele tem a fé ao Senhor, que criou o céu e a terra. E o Pai Nosso, ele não dá nenhum tipo de outro caminho, de outros deuses. Ele diz, Pai Nosso, que estás aonde? No céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque no céu é feita a vontade de Deus. Feita a vontade dele, não a nossa. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Perdoai a quem nos tem ofendido. Perdoas, né? E pede perdão para Deus. Perdoa-nos, Senhor. E assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, será que nós perdoamos a quem nos tem ofendido? E não deixeis que a tentação, mas livra de todo mal, porque teu é o poder, a glória para sempre. O Pai Nosso é a oração que Jesus, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, ele não ensinou oração a outros deuses. Pai Nosso que estás no céu, o nosso Deus está no céu. O seu está onde? Na sua casa? O meu Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, mas em espírito. Nós não conseguimos nem ver ele. Com essa mão jamais pegaremos. Agora eu mesmo fazer uma imagem, dizer que é um Deus, isso não é real. Isso não condiz com a Sagrada Escritura. Então, amados e queridos irmãos, esta é a palavra desta noite. Fuja do procedimento pagão e da idolatria. Que a santa paz de Deus, a comunhão, seus ensinamentos, a sua graça, esteja em nossos corações e o nome de Deus seja sempre louvado. Ficamos em paz.